Judô. O judô é uma arte marcial japonesa e um esporte olímpico de combate desde 1964. Esse esporte de defesa pessoal tem como objetivos melhorar a coordenação motora, a concentração, a autoconfiança, além de fortalecer o físico, o espírito e a mente. Atualmente, o judô é um esporte muito praticado no mundo por adultos e crianças, homens, mulheres e idosos. Origem e história do judô. A prática de judô foi criada em 1882 no Japão pelo mestre Jigoro Kano. No mesmo ano, ele criou o Instituto Kodokan que ensinava as técnicas e a filosofia associada ao esporte. Nas palavras de seu criador, arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. Para criar essa arte marcial, ele reuniu alguns elementos de outras artes marciais ancestrais, e pouco depois de ser criado, foi oficializado no Japão. Em grande parte, o judô é derivado do jujutsu que utiliza o corpo para atacar seu oponente e se defender. Fundação da primeira escola de judô. A primeira escola de judô foi criada no Japão por seu fundador, Jigoro Kano, a Kodokan. Além de desenvolver técnicas de combate do esporte, o fundador aliou essa arte marcial com a filosofia Ippon Shobu, o luta pelo ponto perfeito. Para isso, ele desenvolveu 8 princípios básicos relacionados com boas ações dos indivíduos. Cortesia, para ser educado no trato com os outros. Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura. Honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações. Honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios. Modéstia, para não agir e pensar de maneira egoísta. Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros. Autocontrole, para estar no comando das suas emoções. Amizade, para ser um bom companheiro e amigo. Judô no Brasil. No Brasil, essa arte marcial chegou no início do século XX com a imigração japonesa no país. A partir de 1920 algumas academias de judô foram criadas na cidade de São Paulo. A prática também começou a se espalhar por outros estados do Brasil, no entanto, ela somente foi institucionalizada com a criação da Confederação Brasileira de Judô, CBJ, em 1969. Criação da Confederação Brasileira de Judô, CBJ. A Confederação Brasileira de Judô, CBJ, foi fundada em 18 de março de 1969 no Rio de Janeiro. Sem dúvida, ela permitiu o desenvolvimento do judô no Brasil, administrando, coordenando e organizando a prática. Atualmente, possui federações nos 27 estados do país e mais de 1 milhão de praticantes em território brasileiro. Por conta do trabalho da Confederação e da expansão do esporte no país, o Brasil foi conquistando diversas medalhas, e desde 2012, o judô foi considerado o esporte brasileiro com maior número de medalhas nos Jogos Olímpicos. O lema da Confederação Brasileira de Judô é: Preparados para vencer. Características do judô. O judô é uma arte marcial que foi criada no Japão no final do século XIX. O criador do judô é o mestre japonês Jigoro Kano. O judô utiliza técnicas de ataque e defesa realizados com o próprio corpo. Foi nos Jogos de Tóquio, em 1964, que o judô passou a ser uma modalidade olímpica. A primeira escola de judô, a Kodokan, foi criada por seu fundador Jigoro Kano, no Japão. Desde o princípio, o judô foi criado para que todos pudessem participar, homens, mulheres, crianças e idosos. Regras do judô. O principal objetivo do judô é levar seu adversário para o chão. Os combates entre os dois judokas acontecem no tatame. Tempo de luta. O tempo de luta do judô varia conforme a categoria, tendo duração de 5 minutos para os homens e 4 minutos para as mulheres. Durante esse período, o combate entre dois judokas deverá apresentar um vencedor. Entretanto, se isso não acontecer, é adicionado mais 3 minutos ao combate, momento chamado de Golden Score, pontuação de ouro. Técnicas, movimentos e golpes. Os movimentos do judô são baseados em técnicas que envolvem diversas partes do corpo, tais como pés, braços, pernas e quadris. Dependendo de onde e como acontecem, elas estão divididas em 2 grandes grupos. Najivasa, técnicas que acontecem em pé e que envolvem movimentos com os braços, as pernas e o quadril. Dentre elas, temos Tivasa, técnicas de braço. Koshivasa, técnicas de quadril.
Ashivasa, técnicas de perna. Sutemivasa, técnicas de sacrifício. 2. Katamavasa, técnicas que acontecem no chão, um tatame, e que envolvem técnicas de imobilização, de estrangulamento e chave de braço. Judô. O judô é uma arte marcial japonesa e um esporte olímpico de combate desde 1964. Esse esporte de defesa pessoal tem como objetivos melhorar a coordenação motora, a concentração, a autoconfiança, além de fortalecer o físico, o espírito e a mente. Atualmente, o judô é um esporte muito praticado no mundo por adultos e crianças, homens, mulheres e idosos. Origem e história do judô. A prática de judô foi criada em 1882 no Japão pelo mestre Jigoro Kano. No mesmo ano, ele criou o Instituto Kodokan que ensinava as técnicas e a filosofia associada ao esporte. Nas palavras de seu criador, arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. Para criar essa arte marcial, ele reuniu alguns elementos de outras artes marciais ancestrais, e pouco depois de ser criado, foi oficializado no Japão. Em grande parte, o judô é derivado do jujutsu que utiliza o corpo para atacar seu oponente e se defender. Jigoro Kano, estátua no Japão. Estátua de Jigoro Kano na frente do Escritório Internacional da Kodokan, Tóquio, Japão. Fundação da primeira escola de judô. A primeira escola de judô foi criada no Japão por seu fundador, Jigoro Kano, a Kodokan. Além de desenvolver técnicas de combate do esporte, o fundador aliou essa arte marcial com a filosofia Ippon Shobu, o luta pelo ponto perfeito. Para isso, ele desenvolveu 8 princípios básicos relacionados com boas ações dos indivíduos. Cortesia, para ser educado no trato com os outros. Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura. Honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações. Honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios. Modéstia, para não agir e pensar de maneira egoísta. Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros. Autocontrole, para estar no comando das suas emoções. Amizade, para ser um bom companheiro e amigo. Judô no Brasil. No Brasil, essa arte marcial chegou no início do século XX com a imigração japonesa no país. A partir de 1920 algumas academias de judô foram criadas na cidade de São Paulo. A prática também começou a se espalhar por outros estados do Brasil, no entanto, ela somente foi institucionalizada com a criação da Confederação Brasileira de Judô, CBJ, em 1969. Criação da Confederação Brasileira de Judô, CBJ. A Confederação Brasileira de Judô, CBJ, foi fundada em 18 de março de 1969 no Rio de Janeiro. Sem dúvida, ela permitiu o desenvolvimento do judô no Brasil, administrando, coordenando e organizando a prática. Atualmente, possui federações nos 27 estados do país e mais de 1 milhão de praticantes em território brasileiro. Por conta do trabalho da Confederação e da expansão do esporte no país, o Brasil foi conquistando diversas medalhas, e desde 2012, o judô foi considerado o esporte brasileiro com maior número de medalhas nos Jogos Olímpicos. O lema da Confederação Brasileira de Judô é: Preparados para vencer. Características do judô. Judocas nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Jogos Olímpicos Rio 2016. Foto: Márcio Rodrigues Mixa CBJ. O judô é uma arte marcial que foi criada no Japão no final do século XIX. O criador do judô é o mestre japonês Jigoro Kano. O judô utiliza técnicas de ataque e defesa realizados com o próprio corpo. Foi nos Jogos de Tóquio, em 1964, que o judô passou a ser uma modalidade olímpica. A primeira escola de judô, a Kodokan, foi criada por seu fundador Jigoro Kano, no Japão. Desde o princípio, o judô foi criado para que todos pudessem participar, homens, mulheres, crianças e idosos. Regras do judô. O principal objetivo do judô é levar seu adversário para o chão. Os combates entre os dois judokas acontecem no tatame. Tempo de luta. O tempo de luta do judô varia conforme a categoria, tendo duração de 5 minutos para os homens e 4 minutos para as mulheres. Durante esse período, o combate entre dois judokas deverá apresentar um vencedor. Entretanto,
Se isso não acontecer, é adicionado mais 3 minutos ao combate, momento chamado de Golden Score, pontuação de ouro. Técnicas, movimentos e golpes. Os movimentos do judô são baseados em técnicas que envolvem diversas partes do corpo, tais como pés, braços, pernas e quadris. Dependendo de onde e como acontecem, elas estão divididas em 2 grandes grupos. 1. Najivasa, técnicas que acontecem em pé e que envolvem movimentos com os braços, as pernas e o quadril. Golpe de judô em pé. Golpe de judô em pé nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Foto: Márcio Rodrigues MX CBJ. Dentre elas, temos Chivasa, técnicas de braço. Koshivasa, técnicas de quadril. Ashivasa, técnicas de perna. Sutemivasa, técnicas de sacrifício. 2. Katamavasa, técnicas que acontecem no chão, um tatame, e que envolvem técnicas de mobilização, de estrangulamento e chave de braço. Golpes de judô no chão. Golpe de judô no tatame nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Foto: Márcio Rodrigues MX CBJ. Dentre elas, temos Osekomivasa, técnicas de imobilização. Shimivasa, técnicas de estrangulamento. Kansetsuvasa, técnica-chave de braço. Pontuação no judô. Para fazer pontos no judô é necessário que um dos judokas caia e isso pode acontecer de diversas maneiras. Yuko, quando o judoca cai de lado. Vazari, quando o judoca cai de costas no tatame, porém com pouca velocidade. Ippon, quando o judoca cai perfeitamente de costas no tatame. Faixas do judô. O judô possui diversas faixas, chamadas de obi, que indicam a graduação do judoca. Vale ressaltar que a prática de judô tem 2 etapas de aperfeiçoamento chamadas de kyu e dan. A ordem de faixas do judô, kyu, possui as seguintes cores, sendo a branca a mais baixa e a marrom a última faixa do judô, que indica muita experiência. Faixa branca, o 8º kyu. Faixa cinza, 7º kyu. Faixa azul, 6º kyu. Faixa amarela, 5º kyu. Faixa laranja, 4º kyu. Faixa verde, 3º kyu. Faixa roxa, 2º kyu. Faixa marrom, 1º kyu. Depois de conquistar a última faixa de kyu, o judoca passa para as 10 fases do dan. Nesse momento de aperfeiçoamento, do 1º ao 5º dan o lutador utiliza uma faixa preta com listras brancas. Cada listra indica um dos dans, 1 a 5. Primeiro dan, faixa preta com uma listra branca. Segundo dan, faixa preta com 2 listras brancas. Terceiro dan, faixa preta com 3 listras brancas. Quarto dan, faixa preta com 4 listras brancas. Quinto dan, faixa preta com 5 listras brancas. Do 6º ao 8º dan, o participante usará uma faixa branca e vermelha, e nos últimos níveis, 9º e 10º dans, a faixa é inteiramente vermelha. Equipamentos do judô. O uniforme tradicional do judô é o judogi, composto de calças e blusa branca ou azul. Por cima da blusa, na altura da cintura, a faixa colorida de graduação é amarrada. Judô e outras artes marciais. Além do judô, muitos outros esportes de combate atravessaram fronteiras e atualmente possuem adeptos no mundo e no Brasil. Todas elas possuem diferenças de golpes, regras, movimentos e técnicas. Confira abaixo as mais conhecidas. Capoeira, criada no Brasil. Karatê, criado no Japão. Jiu-jitsu, criado no Japão. Aikido, criado no Japão. Taekwondo, criado na Coreia. Kung Fu, criado na China. Muay Thai, criado na Tailândia. Curiosidades sobre o judô. No japonês, o termo judô é formado por 2 palavras ju, suave, e do, caminho ou via, e significa caminho suave ou da suavidade. O símbolo do judô é uma flor de cerejeira que representa o kodoka. No Japão, a flor conhecida como sakura, simboliza a vida, o amor e a beleza. O ideograma em kanji, em escrita japonesa, do judô é. Alguns golpes de judô foram proibidos, pois podem afetar a saúde dos envolvidos.